Olá, aluno! Eu sou a professora Meg e hoje eu estou aqui para fazer com você a revisão da prova da EFON 2020. Mas antes da gente começar, já deixa aí o seu like e se inscreva no nosso canal para receber as nossas atualizações. Vamos lá! Bom, pessoal, mais uma vez, né, como sempre, a prova da EFON veio assim bastante difícil, com textos bastante complexos e com 6 questões de interpretação de texto e 14 questões de gramática envolvendo conhecimento aí de preposições, comparativos, exigindo um conhecimento assim de tempos verbais. Também trouxe aí uma questão de condicionais. Então, essa prova, como todos os outros anos, não deu moleza, né? Ela veio, assim, bastante complexa. Já nesse primeiro texto, encontramos uma variedade aí de vocabulário, um vocabulário um pouco mais difícil, um vocabulário incomum, uma vez que o texto fala sobre a preservação das tartarugas marinhas, e graças a Deus eles trouxeram apenas uma questão aí sobre esse texto. Bom, nessa primeira questão aí, ele diz o seguinte: It is possible to infer from the text that. É possível inferir do texto o quê? Então, uma questão de inferência é sempre uma questão que eu não tenho uma resposta exata dentro do texto com todas as letras. É uma coisa que eu vou acabar tendo que concluir a partir da minha leitura. Então, por isso que a gente fala inferência. Na alternativa A, ele diz aí que o programa de proteção dos ninhos na ilha está prejudicando os filhotes. Não, isso não é verdade. Em nenhum momento na prova ele fala que está prejudicando. Ao contrário, se a gente pegar esse pedacinho aqui, ó, né? Ele fala que many of these endangered hatchlings would not survive without the island Hands-on Nest Protection Program. Então ele fala que eles não sobreviveriam sem esse programa de proteção. Então ele não está aí jeopardizing, que jeopardizing é prejudicando. A alternativa B, que é a alternativa correta, né? Ela diz que os filhotes, os hatchlings, né, que são as tartaruguinhas, que hatch significa sair do ovo. Então, os hatchlings, ou seja, aquelas tartaruguinhas que estão saindo do ovo, né, que elas estão nascendo, elas estão em extinção. Então, essa daí é a alternativa correta nesse caso. A alternativa C diz que o propósito do programa de proteção é enganar a comunidade. Não, eles não estão enganando a comunidade. Na verdade, eles querem engajar a comunidade. A alternativa D diz que os programas de hatching é quando o pintinho está saindo do ovo, né? Ou quando a tartaruga está saindo do ovo, de quebrar o ovo. E de ninho, que nest é ninho, são obrigatórios. Não, esse programa ele não é obrigatório. A alternativa E diz que isso é um esforço sem sentido para aumentar a consciência da comunidade. Não, então realmente aí o que a gente pode inferir do texto quando a gente lê a respeito da extinção e desse programa é que as tartaruguinhas aí, né, os filhotinhos das tartarugas, elas estão sendo ameaçadas, né? Estão imperiled, isso aí é ameaçado, estão ameaçados de extinção. Bom, vamos lá. Texto número 2. Texto número 2. Eu achei esse texto aí um pouco mais simples do que o primeiro texto, ele tem um vocabulário um pouco mais tranquilo, um pouco mais básico, que fala da questão aí da moradia e de como usar os containers, né, para solucionar este problema. A gente sabe que hoje em dia é muito comum a utilização desses containers aí, transformando containers que não são mais usados em casas. Então, achei também um texto bastante interessante e vamos aí às perguntas. Muito bem.
Na questão número 2, ele pede que a gente leia as questões, né, as afirmativas sobre o texto e que a gente decida se elas são verdadeiras ou falsas. Bom, aí na primeira alternativa da questão número 2, o que ele fala? There is a surfeit of dwellings in England. Existe um excesso de moradias na Inglaterra. Essa palavra surfeit aqui significa excesso e dwellings é moradias, habitações. Você vê que ele traz aí um vocabulário bastante difícil, né? Bastante incomum. Então, nesse caso aqui, essa alternativa ela é falsa, porque está dizendo justamente o contrário, que não tem um excesso, que está em falta. Na número 2, ele diz que housing is wobbly in England. Nesse caso, essa palavrinha wobbly aqui significa instável. Então, na verdade, aí, essa alternativa é verdadeira. 3. House prices are steep worldwide. O steep aí significa bastante caro, bastante alto. Então, essa alternativa aí também é verdadeira. Na número 4, ele fala: Homeownership is attainable for many people. Attainable significa alcançável, que se pode obter. Então, essa alternativa ela é falsa, porque possuir uma casa não é tão fácil assim. E living in a shipping container is alluring and ordinary throughout the world. Então, ele diz aí que morar num container é sedutor e bem comum no mundo todo. Ainda não, né? É uma tendência, é uma coisa que começou, mas ainda não é comum. Então, como nós temos aí a alternativa 1 falsa, a 2 verdadeira, a 3 verdadeira, a 4 e a 5 falsa, a minha alternativa correta, no caso aqui, é a alternativa A. Bom, a questão 3 diz: In the excerpt, but one major factor is a general dearth of good quality, affordable housing. The word in bold means. Essa palavra dearth também, para mim, professora de inglês há 30 anos, é uma palavra que não é muito comum, ela é incomum. E ela traz aí vários outros vocábulos. E eu acredito que assim, os mais comuns aqui para vocês, aluno, são o wealthy, que significa rico, um surplus, que é algo a mais, e o amount, que é a quantidade. Então, no caso aí, né, não tinha muita alternativa. Você, se não conhecesse o vocábulo, você teria que chutar mesmo qual alternativa você acha que seria a correta. Nesse caso, é a alternativa B, porque paucity significa escasso, né? Então, um dos maiores problemas, um dos maiores fatores é uma escassez em geral de casas de boa qualidade e de preço bom. Affordable é aquilo que se pode comprar, né? Que se pode pagar. Então, no caso aí, a alternativa B seria a alternativa correta. A questão número 4, ela também traz aí uma questão de completar. Então, ele diz assim, according to the text, shipping containers. Então, de acordo com o texto, o que esses containers são? O que eles fazem, né, nesse caso? Então, ele coloca aí, can be a menace for people, podem ser uma ameaça para as pessoas, no caso não. A rip-off, né, eles são super caros, também não, ele não diz isso. Are usually rotten, normalmente estão podres, não. Never tarnish, nunca são tingidos. E can be snug. Nesse caso, a gente também tem aí um vocabulário bastante incomum, né?
E a alternativa correta é a alternativa E, porque snug é um significado de comfortable, então eles podem ser confortáveis. Então, neste caso aí, a minha alternativa correta é a alternativa E. Bom, entramos aí então na nossa primeira questão de gramática, né? Bom, pessoal, essa questão 5, ela traz aqui pra gente uma questão que vai avaliar a sua competência na utilização das conjunções, que são os conectivos, né? São os connectors, aquilo que vai ligar as minhas orações. Nesse caso aí, a minha alternativa correta é a alternativa E. Então, ele coloca assim, different definitions of sheep appear in different statutes and conventions, and it has often fallen to judges to decide if a floating object is or is not a sheep. Então, aqui, o que acontece? Ele está afirmando uma coisa. Na oração seguinte, ele diz, none of the definitions of sheep requires that the floating object be manned. Então, nesse caso, ele está dando uma ideia contrária. Então, eu vou usar aqui no caso a palavrinha however. Então, however, none of the definitions of sheep requires that the floating object be manned, generally simply requiring that it be used or be capable of being used in navigation. Então, se você já percebeu logo de cara que aí você tinha um contraste, você ia usar o however, fica fácil resolver a questão, né? Eu acho que essa parte de baixo aqui, o próximo espaço, onde a gente usaria therefore, talvez ficasse um pouco mais difícil para você chegar a essa conclusão. Então, ele diz assim, it appears probable, therefore, that autonomous ships are likely to fall within the legal definition of ship, and so will have to comply with the relevant laws and conventions. Então, parece provável, por isso, né, que essas embarcações provavelmente caiam dentro da definição de ship e terão, né, de embarcação, de navio, e terão que estar de acordo com as leis relevantes e as convenções. Então, embora essas leis por si só possam requerer algumas modificações. Então, no caso aí, você teria duas chances de tentar acertar, ou usando o primeiro espaço ou usando o segundo. Então, nesse caso, a alternativa correta aí é a alternativa E. Bom, pessoal, a questão 6 traz para mim aí uma questão do uso de preposições. Inclusive, nessa prova, nós tivemos duas questões avaliando aí o uso da preposição. Então, o que vai acontecer aí nessa questão? I agonized over whether I wanted to splurge on a private tour and have a little more autonomy over where we want and how long we spend at each place, but ultimately went with a grammar travel group tour. Nesse caso aqui, o que você poderia usar como ajuda, né? Primeiro que você deveria saber essa combinação que é agonize for. Quando eu converso com os meus alunos e eu dou essa aula de preposição, normalmente eu digo para eles que é melhor você memorizar as coisas em pares. Então, é depend on, good at, fascinated by, porque é muito mais fácil você lembrar depois os pares do que você memorizar as coisas por separado. Então, aqui exigiria que você soubesse que agonized over, né? E eu acho que talvez você não soubesse, porque não é uma linguagem muito comum. Mas quando você chega aqui, ó, nesse gap, place é lugar. Então, sempre que a gente se refere a lugar, a gente usa o quê? At. E aí, o que acontece? Nós teríamos apenas duas alternativas que poderiam causar uma certa dúvida, que seria, no caso aí, a alternativa A e a alternativa C. Então, o que poderia ajudar a gente a resolver? Que quando a gente fala de tour, normalmente a gente faz on a tour, né?
Então, aqui a preposição correta seria a preposição on. E aí, lá embaixo, but ultimately went with a grammar travel group, porque você vai com um grupo de viagem, né? Então, com a grammar travel group tour. Então, lá em cima, you go on a tour e embaixo, with a group tour, né? Com um grupo. Então, essas duas alternativas aí, esses dois espaços, dariam pra gente uma dica de qual seria a alternativa correta. No caso aí, a alternativa C. Muito bem. Essa questão 7, eu confesso para vocês que ela me incomoda muito e talvez ela seja uma questão aí para recurso. Porque o gabarito, ele tá trazendo aí a alternativa A como a alternativa correta, né? Então, ele coloca assim, during the mooring operation, the forward spring line was stuck beneath the berth fender and being tightened up without awareness of the risk. Então, assim, para mim, was stuck, ok, beleza, né? Mas esse being tightened, para mim, não cabe aqui. Eu acho que ficou muito estranha essa construção. Então, talvez essa questão aí, ela vá para o recurso e ela seja anulada. Depois, seguindo aqui, tudo bem. Suddenly, the taut rope bounced off, né? From beneath the berth fender and hit on the OS, causing his death. Então, no que ele está falando aí é que durante a operação de atracamento, né, quando o navio ele vai atracar, ele tem uma spring line que a gente usa, que é uma expressão, que é uma corda, que ela fica presa, né, por debaixo de um calço que impede com que o navio se desloque, né, e se ela for amarrada sem cuidado de risco, né? Então não fez muito sentido. Eu não vi sentido nesse pedaço aí. Achei esse pedaço aí muito estranho. Então, embora a alternativa correta, aí ele diz que de repente a corda se soltou debaixo do suporte ali onde ela estava amarrada e atingiu o OS, causando sua morte. Então, assim, para mim, aqui tudo bem, was stuck, voz passiva. Logo, aqui também deveria ter alguma coisa na voz passiva. Como eu já tenho o tightened aqui, que é apertada, né? Deveria ser was aqui e não being, porque aí faria sentido. Então, during the mooring operation, the forward spring line was stuck beneath the berth fender and was tightened up without awareness of the risk. Então, ela foi amarrada sem consciência do risco. Como ela foi amarrada sem consciência do risco, de repente, ela se soltou e atingiu lá o OS, causando a morte da pessoa. Então, essa questão aqui, para mim, recurso. Tá? Esse being aqui não faz sentido. Deveria ser was timed. Being, não. Questão 8. Na questão 8, ele diz assim, qual opção é correta? Nessa questão, ele está avaliando aí o seu conhecimento de quê? Dos contáveis e incontáveis. Então, e dos plurais, que é uma aula que quando eu dou tudo junto. Eu já falo de substantivos contáveis, incontáveis e de pluralização, de plural. Então, ele fala assim, a new disease is affecting much cattle. Cattle é o coletivo de gado e tudo que é coletivo é contável. Então, na alternativa A gente deveria ter many cattle. Então, essa está incorreta. A alternativa B, tell the boys to blow their nose. Essa daqui poderia induzir você ao erro, porque tudo bem, diga aos meninos para soar o nariz.
Mas aí, no caso, a palavra nose está no singular. Para que essa alternativa estivesse correta, deveria ser tell the boys to blow their noses. Na alternativa C, let me give you an advice, também está errada, porque advice é uma palavra incontável. Então, eu não posso, nesse caso, usar o artigo an antes dela, tá? Essa aqui, where are those 10 pounds I lent you? É where are the 10 pounds I lent you? Onde estão os 10 pounds que eu te emprestei? Então, esse those aí também não cabe nessa oração. E a correta é a couple of my friends plan to open a new store. Essa oração aí tá correta, para mim não tem nenhum erro, então concordo aí com o gabarito dela, tá bom? Então, vamos em frente. A questão 9, ela traz aí uma análise das orações, pedindo que a gente marque quais são as corretas, né? Então, ele fala assim, mark the option which correspond to the correct sentences. Então, the first, aí ele fala primeiro aí, the lady regularly assists the local mosque. Aqui no caso não é assists, porque assists é ajudar, ela attend, ela frequenta, então é o erro de verbo. A alternativa 2, she's very particular about cleanliness, para mim essa tá correta, não tem problema nenhum nela. It is difficult to assess whether this is a new trend. No caso aí, assess é ter acesso, então acho que ele queria dizer evaluate, né? De avaliar, então essa alternativa, o uso do verbo aí está inapropriado. Na 4, as for Van Gogh, he was confined in a hospice for one reason, he was a madman. Então, no começo, esse as for Van Gogh também não cabe, deveria ser according to Van Gogh. Então, a 5, abstracts that summarize new research and findings will be given priority. É a alternativa correta também. Então, abstracts that summarize new research and findings, então os resumos, que resumam, né? Novas pesquisas e descobertas serão dados terão prioridade. Então, no caso aí, a alternativa correta é a alternativa B. Então, também concordo aí com o gabarito que saiu da prova. Vamos à questão 10. Nessa questão, nós temos aí, mais uma vez, a utilização dos verbos, mas nesse caso, a estrutura verbal que eu estou estudando é o uso do infinitivo e do gerúndio. Quando é que nós vamos usar aí o infinitivo, o gerúndio e até mesmo o particípio do verbo? Então, vamos aqui na primeira. My sister heard him. Nesse caso, o verbo que está sendo conjugado é o verbo heard. Então, eu tenho duas opções. Ou eu uso a forma base, o go, ou eu uso a forma do infinitivo, going, tá? Se você fica na dúvida, não sabe qual é a correta, vamos para a segunda questão. She heard the bomb. O que ela ouviu? Ela ouviu a bomba explodir, certo? Então, no caso aqui, a alternativa correta é explode. Então, de novo, a gente ainda não consegue decidir entre a alternativa A e a alternativa D, porque ambas trazem a forma explode, certo? Agora aqui, ó, the teacher saw the notebook. A professora viu o livro, o caderno. Como? Como estava o caderno? Lying on the table, né? Colocado na mesa, posicionado na mesa. Então, nesse caso, eu tenho que usar aí o gerúndio. Então, essa aí já matava a minha questão. Então, nesse caso aí, eu vou usar o lying. Se você ainda assim ficou na dúvida, vamos em frente, ó. Justice must not only be done, it must be seen to be done. Como eu tenho be aqui e eu tenho um modal antes, eu vou usar uma estrutura de passiva.
Então, o verbo que eu vou precisar é um verbo no particípio. Você fala, pronto, professor, agora eu fiquei na dúvida, porque eu não sei se é lying mesmo, não sei se é go, não sei se é going. E aí, a gente vai para a próxima. A 5, I could see my nephew get on the bus or getting on the bus. Quando você viu, o que você viu? Você viu alguma coisa que acontece sempre ou você viu alguma coisa acontecendo? Então, isso aí mata tanto o primeiro gap aí, como o segundo. Então, eu digo, my sister heard him going down the stairs. Ela ouviu descendo as escadas, ele estava fazendo uma ação. A mesma coisa aqui com a número 5. Eu pude ver meu sobrinho entrando no ônibus, subindo no ônibus, certo? Então, a alternativa correta aqui no caso é a alternativa D. Bem, pessoal, a questão 11 também é uma questão que vai trazer aí um conhecimento do uso dos tempos verbais, né? E ele traz aí uma mistura, uma mescla aí do present perfect com o passado simples, né? E em algumas alternativas ele chega a colocar aí até o present continuous. Então, vamos analisar o texto. Netflix, alguma coisa, 9.6 million subscribers in the first 3 months of the year. Nesse caso, pessoal, eu tenho uma definição de tempo aqui, que é the first 3 months of the year. Então, todas as vezes que eu tenho uma definição de tempo, eu vou usar o quê? Eu vou usar o passado simples. Então, isso automaticamente exclui as alternativas C, D e E. Então, vamos prosseguir. Aí ele diz assim, então, Netflix added 9.6 million new subscribers in the first 3 months of the year, even as it increased prices and faced competition from rivals, including Amazon and Apple. The streaming video service Now. Então, muito bem, Now. E aí? Né? O que nós temos? Now. Se eu estou falando de now, é presente. Now has, certo? Has nearly 149 million subscribers worldwide. Então, nesse caso aí, eu já teria as duas alternativas aqui parecidas, né? O primeiro added e o segundo has. Então, tem que esperar mais um pouquinho para decidir qual é a alternativa correta. Então, ele diz assim, since it, in 2002, eu tenho uma definição de quando, então aqui eu preciso de um verbo, uma forma verbal de passado. Então, since it went public in 2002, Netflix shares. Então, muito bem. Então, essa oração, né? Se a gente trocar a ordem, o que vai acontecer? Ele vai falar Netflix shares about 29% since it went public in 2002. Então, esse since, ele pertence a essa oração aqui. E a gente sabe que o since, ele está falando de início. Então, a gente vai usar o present perfect. Então, fica Netflix shares have increased about 29%. Então, nesse caso, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Então, eu vou usar Netflix added, certo? The streaming video service now has, since it went public in 2002, and Netflix shares have increased. Muito bem? Então, vamos lá. Questão 12. Questão 12. Which of the following sentences express probability? Então, aqui, ele vai trabalhar com a gente aí o conhecimento dos verbos modais. E ele quer saber, dentro dessas orações aí, qual delas o verbo está expressando uma probabilidade. Então, na primeira, Angela is not as efficient as she ought to be. Então, não é possibilidade, ela não é tão eficiente quanto deveria ser.
People living in this area must be immunized. As pessoas que moram nessa área devem ser imunizadas. Aí é uma necessidade que ele está expressando. You should drink at least a liter of water a day. Então ele está dizendo aí que você deveria tomar pelo menos 1 litro de água por dia. Isso é um conselho, está dizendo que é bom, que é aconselhável. Então também não é probability. D. She left early. Ela saiu cedo. So, she should be here at any time. Ela saiu cedo, então ela deverá estar aqui a qualquer momento. É possível que ela esteja chegando. Então, a minha alternativa correta aí, nesse caso, realmente é a alternativa D. E a E, só para a gente tirar a prova, one mustn't smoke at hospitals or health centers. A gente está falando de prohibition, é uma proibição, não pode, não deve fumar nos hospitais ou centros de saúde. Questão 13. Mais uma vez aí, a questão 13 vai me trazer uma questão de uso de preposições. E nós vamos que vamos aí nessa questão, né, turma? Porque é tão difícil acertar essas preposições e trabalhar com elas. Então, vamos lá. Então, vamos ver aí. A gente começa com a primeira. She congratulated me on passing the driving test. Então, a preposição que acompanha o congratulate é on. Nesse caso aí, a já mata a alternativa A, B e E. Muito bem. Mas vamos imaginar que você não sabe que é congratulate on e você está na dúvida e você não quer marcar nada por enquanto. Vamos buscar alguma coisa que de repente seja um pouco mais fácil para a gente, né? Então, olha só. My parents discouraged me from quitting my job. Tudo bem, mas vamos ainda imaginar que você não sabia essa. She got married to a foreigner. Então, quando você usa o get married, é get married to. Many young people dream of living abroad, né? Não é dream with, é dream of. Porque sonhar com, dream with, significa sonhar na companhia de. Então, se eu falo, sonhei com você, e eu digo, I dream with you, significa que eu e você sonhamos juntos o mesmo sonho. Então, eu sonhei a seu respeito. E the mayor was forced to resign from his position. Então, eu acho que a mais simples aí era a número 3, né? Só que colocaria aí você na dúvida em relação a C e a D ainda, porque eu tenho o to nas duas, na mesma posição. Talvez o que decidisse seria o seu conhecimento do verbo sonhar, que eu sempre falo para os meus alunos, espero que eles tenham lembrado essa minha dica aí, que é dream of, para acertar essa questão na prova. Tá bom? Então, a alternativa correta aí é a alternativa C. Bom, a questão 14, ela traz aí uma questão sobre a utilização dos phrasal verbs e ela diz assim, which is the correct option to replace the verb reach in the paragraph below so that the meaning remains the same? E a oração é, nowadays it is difficult for parents to reach their image of what ideal parenting should look like. Então, ele diz assim, hoje em dia é difícil para os pais alcançar, né, a imagem do que a paternidade ideal, como a paternidade ideal deveria ser. Então, nesse caso aí, de todos os phrasal verbs, a gente deveria conhecê-los para conseguir transformar essa frase aí sem mudar o sentido. Logo de cara, a alternativa correta é a alternativa A, é live up to, né? Então, nowadays, it is difficult for parents to live up to their image of what ideal parenting should look like. Porque o look down on significa depreciar. Quando você look down on something, você deprecia algo. Run out of é ficar sem. Get away with é você escapar ileso de alguma coisa.
E looking on significa passar para dar uma visitada, dar uma olhadinha. Então, sometimes I looking on my mother. Então, eu passo lá para fazer uma visita. Então, nesse caso aí, turma, você tinha que contar muito com a sorte de conhecer a maioria dos phrasal verbs apresentados aí para ficar em dúvida entre um ou dois, né? E fazer a escolha correta, tá bom? Essa questão eu fiquei bem contente quando eu vi na prova, porque na quinta-feira, antes da prova, eu dei essa aula para os meus alunos e chamei a atenção deles aí para algumas coisas que apareceram nessa questão. Essa questão ela está avaliando aí os seus conhecimentos dos condicionais. Então, ele pede para você descobrir qual é o condicional que está errado. Então, na primeira aí, if I were you, I wouldn't ask for bank loan so often. Confere, tá certinho, é o segundo condicional, usando o were do passado com would, que é o futuro do pretérito. Na segunda, if she had worked harder, she wouldn't be out of work now. A gente tem aí um mixed conditional, é uma forma condicional misturada. Eu chamei a atenção dos meus alunos lá no curso para isso, né? Que eu estou usando a primeira parte do terceiro condicional. Se ela tivesse trabalhado arduamente, né? Ela não estaria sem trabalho agora. Então, eu tenho a segunda parte aí do segundo condicional. Então, essa combinação aí também está correta. É um mixed conditional que eu chamo. Depois eu tenho na alternativa C o third conditional, que é Lisa wouldn't have met John if she hadn't gone to that party. Ela não teria conhecido John se ela não tivesse ido à festa. Então eu tenho aí uma combinação do would have, né, que é o condicional perfeito, com o past perfect, formando então aí o third conditional, que está perfeita essa oração. A D, I'd be more patient with my parents if I didn't live with them. Também o segundo condicional, falando de uma hipótese, né? Uma hipótese, eu seria mais paciente com meus pais se não morasse com eles, né? Mas eu moro, então eu não tenho paciência. Então, falando de uma hipótese, estou falando do presente, usando a estrutura do second conditional, que combina would com o simple past. Último, a alternativa E, né? They would learn how to cook if they needed to live by themselves. Nesse caso, eu tenho aí a sentença trazendo would, they would learn, que é o condicional, e logo na questão do if, ali na oração do if, eu não poderia ter esse verbo no presente, ele deveria vir no passado. Por isso, então, que essa aí alternativa é a correta, pois ela está incorreta. Vamos em frente. Bom, pessoal, aí na questão 16, mais uma vez, nós temos a utilização aí dos verbos no gerúndio e no infinitivo. Ele está trazendo essa compreensão aí. E ele diz assim, analyze the sentences and choose the option which is grammatically correct. Então, a primeira diz, I heard that she's looking forward to visit you. Nesse caso, não está correto, porque o look forward to é um phrasal verb e nós sabemos que depois de preposição nós vamos trazer aí o verbo no gerúndio. Então, esse to, dessa estrutura looking forward to, não é a partícula do infinitivo, ela é uma preposição, então o visit deveria estar no gerúndio. A 2 também é uma estrutura errada, porque o correto seria she wanted everybody or everyone to understand her. Então, não posso usar esse tipo de construção, isso aí é tradução literal. Na questão número 3, eu tenho lá, if you can't sleep, try taking sleeping pills. Nesse caso aí está correto. Eu vou ter uma condicional, uma zero conditional aí, onde a gente vai usar o presente com a forma imperativa e o try taking, que é o que ele está avaliando aí no uso do gerúndio infinitivo, que significa experimentar, né? Porque se é try to alguma coisa, é fazer um esforço. Bom, na 4, ele diz assim, I will never forget visiting Paris for the first time. Eu nunca vou esquecer a minha visita a Paris pela primeira vez. Então, aí também está
correto, porque eu já visitei, então eu vou colocar o visit no gerúndio. E a última aí, né? Remember locking the door on the way out. Então, não. Remember to lock the door on the way out. Porque quando eu primeiro lembro, eu uso o to. Quando eu fiz e depois eu lembro que eu fiz, eu vou usar aí o gerúndio. Então, eu poderia dizer assim, I remembered locking the door. Eu lembrei de eu fechando a porta. Mas aqui não, aqui eu estou dando uma ordem dizendo para a pessoa, lembre-se de fechar. Então, no caso aqui, as alternativas corretas são a 3 e a 4, alternativa C. Questão 17. A questão 17 vai trazer aí o tópico dos comparativos e superlativos, não é mesmo? E algumas pegadinhas aí pra gente. Então, já começa logo na primeira. Ele quer que a gente escolha qual é a sentença correta e na primeira eu falo There are less people living in the country nowadays. Less vai ser usado quando eu tiver um substantivo incontável, turma. Quem caiu nessa, caiu de bobeira, porque there are fewer people living in the country nowadays. B. I have 2 daughters, the oldest is 15 years old. Não, porque se eu tenho duas é the older, então eu não posso usar aí o superlativo, tem que ser o comparativo. This room is a lot cleaner than the other. Eu estou dizendo que este cômodo está muito mais limpo do que o outro. Eu tenho aí clean, que é um adjetivo curto, e ele vem acrescido do ER mais a partícula than, então tá perfeita essa daí. E a última, the harder I study, the less I learn, não the least I learn. Então aí também está errada. Você viu como eles são danadinhos, adoram fazer pegadinhas para a gente poder cair aí, né? 18. Ele também pede para a gente qual é a sentença correta. Essa questão 18 é uma questão que traz aí o tema do reported speech, que é o discurso indireto. Então, ele diz assim, she said she had observed problems in her class. De cara, essa é a correta. Mas vamos lá, né? She told to her boss. Não pode ser told to, é she told her boss. She told she would buy. Também não, porque quando você tell alguém. Então, tem que ser she told her, she told him ou alguma coisa assim. Na D, she asked John where did he travel? Não, porque isso não é mais uma pergunta. Quando eu faço reported speech, a oração, que era pergunta, vira uma subordinada. Então, o correto aí é she asked John where he traveled on vacation. Eu tiro o did e coloco o verbo no passado. E aí, a mesma coisa na letra E. She asked John whether he was married, porque não é mais uma pergunta. Então, por conta disso, a alternativa A é a alternativa correta. Depois, nós tínhamos aí um texto sobre os smartphones, a utilização deles, né? E as questões. Então, ele dizia assim, vamos lá. Vamos ver. Smartphone notifications such as beeps, buzzes and chimes are crucial to our intelligence. Não, mentira. Smartphones help in mastering concentration and sharpening our focus. Também não, tudo mentira. A correta é a alternativa C. A study showed that adults between 18 and 33 were unaware of the actual time they spend on their smartphones. Por que essa é a correta? Ela tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Interesting, né? One study reported that adults between the ages of 18 and 33 interact with their phones an astounding 85 times a day, spending about 5 hours doing so. Interesting, their usage was largely unconscious. Então, se esse uso foi inconsciente, eles não tinham noção. Por isso,
A alternativa C, né, eles estavam unaware, eles não estavam conscientes do que estavam fazendo. E aí, então, turma, a última questão, que é a questão 20, que diz: In the expert, the more they were prone to continue to use the internet. The word in bold, que é prone, significa o quê? Nesse caso aí, a correta é inclined, tá? Porque a palavra prone significa propenso. Turma, essa prova foi muito difícil. Eu desejo, assim, a todos vocês muito boa sorte, tá bom? E nos vemos aí na próxima. Quem for fazer escola naval, logo teremos a correção online comentada da escola naval também. Se você curtiu essa correção, não esquece de dar o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal para receber as nossas notificações. O meu nome é Margarita Abrão, conhecida como Professora Meg, sou de São José dos Campos, tenho uma escola física aqui na cidade, dou aula de inglês há 30 anos. Pessoal, um grande abraço, tchau!